Opa! Tô aqui de novo no ao vivo da Pindaíba para contar a história de mais um dos discos que fez ali a minha, como é que se diz, me deu esse impulso inicial para minha coleção de rock, os discos de rock que eu ouvia lá no começo. Hoje eu vou falar de um disco muito legal, cara. Motorhead, No Sleep Till Hammersmith. No Sleep Till Hammersmith é um disco pauleira, é uma paulada na moleira, é uma coisa de doido. Lá atrás, em 1980, ouvir Motorhead era uma coisa bem radical, cara. Eu não me lembro de outra banda tão radicalmente barulhenta que tivesse circulando no meio da galera que ouvia rock. Os caras eram um marco no negócio. Barulho mesmo, como é que eu vou dizer? Os caras tocavam alto, as músicas eram rápidas e era tudo muito distorcido, muito sujo e um treco muito autêntico, né? O Motorhead não tinha nada muito parecido com o Motorhead na época. Então era tipo de uma como é que eu vou dizer? Um manifesto de rebeldia radical escutar Motorhead. Você pegava, lascava aquele disco no Motorhead, no toca-disco, torcia o volume, a vizinhança enlouquecia, ninguém estava acostumado com esse tipo de som naquela época. E tô eu lá, na minha pindaíba de sempre, falando assim, cara, Motorhead. Eu tinha ouvido, o primeiro disco do Motorhead que eu ouvi foi o Overkill, que saiu, acho que no final de 79. E, cara, o disco era radicalzão, foi uma banda que eu simpatizei assim de cara. Quando eu falei, que disco do Motorhead que eu vou comprar? Tinha lá o Bomber, o Motorhead, o Overkill e tinha acabado de sair o Ace of Spades, que é um descasso também, é uma paulada. E eis que aparece esse No Sleep Till Hammersmith, que foi lançado em 1981, deve ter chegado aqui no Brasil no fim de 81. E eu tava lá, olhei o disco, botei pra ouvir e que coisa, cara, porque o Motorhead é essa banda tem muita energia. Mas a energia deles tocando ao vivo nesse disco é uma coisa inacreditável, inacreditável. Os caras têm uma pegada muito foda, é uma performance muito autêntica, muito sincera, os caras curtem aquilo, estão botando tudo que eles têm em cima da performance, em cima do show. É um trap foda mesmo, cara. É um disco que ele foi gravado, né, durante a turnê do Ace of Spades. Ele abre com uma versão matadora de Ace of Spades. E é bem representativo do que eles tinham gravado até a época, né? Tem Overkill, tem Stay Clean, tem No Class, tem Iron Horse, tem Capricorn, tem Bomber. É um disco, a seleção foi muito bem feita. O Lemmy já disse em entrevista que quando eles gravaram No Sleep, eles queriam fazer um disco duplo, mas no fim das gravações eles não tinham material suficiente para 4 lados. Né? Para encher 4 lados, eles só tinham material para fazer 3, né? lado B, lado C, um quarto lado, não sei o que iam fazer, decidiram lançar esse disco simples. Ele tem essa capa aqui com a foto do palco, que eu acho foda, com a iluminação com o aviãozão lá em cima. Né? Tradicional colagem de fotos aqui na contracapa. Tradicional colagem de fotos no encarte. E, cara, é um disco que tem a qualidade de gravação bem aceitável para a época, muito legal, assim. O Motorhead, apesar de ser barulhento, os instrumentos são bem nítidos e tal. É um disco que você coloca e não pensa assim, vou ouvir a música tal. Você põe no começo e ouve até o fim, cara. O negócio não é mole, o show é muito foda, a energia é muito forte, um disco que te pega e te eletriza de verdade. É um descasso mesmo. Mas uma coisa interessante que tem aqui nesse disco é o título, No Sleep Till Hammersmith.
Hammersmith Odeon era um teatro famoso lá na Inglaterra, onde várias bandas de rock fizeram shows memoráveis, né, históricos, e No Sleep Till Hammersmith não foi gravado no Hammersmith Odeon. Ele foi gravado em Leeds, em março de 81, e em Newcastle, na verdade, 28, 29 e 30 de março. Não tem Hammersmith Odeon nesse disco, apesar do título. O que significa esse título? Eu não sei e não quero saber. É um título que eu já tenho na minha cabeça, que já me marcou, é um disco que eu já ouvi demais. Quando eu comprei esse disco, sentei ele no prato do toca-disco lá e eu ouvia sem parar. Preferencialmente, eu morava com minha avó, preferencialmente quando minha avó não estava em casa, porque essa é uma banda que ela realmente não topava, era muito barulhento para a cabeça dela, coitada. Mas é um disco que eu fiquei ouvindo por semanas, eu alternava com outro disco que eu comprei na mesma época, que vai ser o tema do próximo Pindaíba. O mais relevante é realmente isso. O Motorhead é uma banda extremamente energética e esse disco é um marco histórico. Se eu não me engano, foi o primeiro disco do Motorhead que chegou no primeiro lugar das paradas. Cara, é um documento... porque é um momento que o Motorhead estava também no ápice da energia. Então, é um documento histórico esse disco. É uma paulada, cara. Vai lá, escuta. Esse disco é fácil de achar nos streamings. Ele está em catálogo. Ele tem reedições, né, com músicas a mais. Inclusive, um amigo meu, Luiz, esses dias me mostrou a edição de comemorativa de 40 anos desse disco. É uma coisa fantástica, cara. A capa dele é tipo um livro e com várias fotos, vários textos e ainda vem com 2 discos a mais com registros de outros shows. Diz ele que é um negócio fantástico e, assim, pelo que eu vi nas fotos, é um negócio fantástico mesmo. A gente fica querendo mais. Eu não sei se eu tenho nem lugar para ficar colocando esses discos que eu fico querendo mais. Mas a edição original já é boa o suficiente. Ela é fantástica, né? Teve os remixes e remasters. Esse disco que eu mostrei para vocês já é um remaster de 5 ou 6 anos atrás, ou 10 anos atrás. Agora eu realmente perdi a conta. Mas é legal, cara. Mesmo o disco original, o som é bacana, dá para ouvir numa boa, você vai se empolgar demais se você curte rock and roll, porque é isso, cara. Tentaram rotular o Motorhead disso, daquilo outro, mas se você for escutar prestando atenção, cara, o Motorhead é essencialmente aquele rock and roll raiz, aquele rock and roll tradicional, aquele rock and roll antigo. É um troço muito bacana. Pega esse disco, escuta, você não vai se arrepender. O que eu tinha para dizer é isso. Estou aqui agradecendo o espaço na confraria para contar essas histórias para vocês. Se você gostou, dá um joinha, indica para os seus amigos. Se você não gostou, faz o que você bem entender, mas indica para os seus inimigos, porque é isso. O link para a playlist que já contém esse disco está aí embaixo. E sim, se você concorda, fala que concorda nos comentários. Se você não concorda, xinga nos comentários. Estamos aqui, é para isso. Um abraço e até a próxima. Thank you.